Senta que lá vem a história. Oi gente, tudo bom? Bem-vindos ao Senta que lá vem história. O dia de hoje é um vídeo muito especial que eu vou gravar para os meus alunos do Preste Vestibulares, que é uma retrospectiva em forma de linha do tempo, fazendo pontuando algumas datas e coisas do tipo. Porque a gente terminou de falar de Brasil Colônia, a gente vai falar agora de Brasil Império. E aí agora eu queria fazer essa revisãozinha com as datas bonitinho. Eu me inspirei, assim, para pegar as datas no Guia do Estudante. Eles têm alguns livros de revisão para os vestibulares. Não são os melhores livros do mundo, mas eles têm umas... Eles fazem boas linhas do tempo. E eu peguei a linha do tempo de Brasil Colônia. Depois eu vou deixar aqui no link as referências e vou colocar depois no final do vídeo a linha do tempo para vocês tirarem print. Então vamos começar. A gente sabe que em 1500 o Brasil foi descoberto, achado, como vocês preferirem. Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. E nesse período a gente ainda está no período do Tratado de Tordesilhas, que é o que divide a América entre os Portugal. Não divide o mundo entre Espanha e Portugal. Portugal está com as África e as Índias, e a Espanha está com a América, por isso que eles têm a maior parcela da América. Inclusive tem um vídeo perfeito para isso e eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou deixar aqui no link, é um vídeo da ADN, aquele que eu já mostrei para vocês da Torre de Pisa, e ele fala sobre o Tratado de Tordesilhas e é muito bom. Bom, passando do Tratado de Tordesilhas, em 1530, nesse período, o Brasil, ele vai... O Brasil, vou chamar de Brasil, mas vocês sabem que nesse período nós ainda não somos Brasil. O Brasil, ele não vai ser colonizado, ele vai ter feitorias, que são pequenos postos comerciais. Isso vai ser muito perigoso para Portugal, porque muitas outras nações vão tentar entrar no Brasil, fazendo com que haja, assim, uma certa disputa. Em 1530, o rei de Portugal vai mandar o militar português, o Martins Alonso de Souza, com uma expedição para colonização. Então ele vai começar a tentar interiorizar um pouco a colônia e vai criar a primeira vila da colônia, que é São Vicente, que é o atual estado de São Paulo. Em 1534, o rei de Portugal, João III, cria as capitanias hereditárias, que a gente estudou. As capitanias hereditárias são a doação de terra, não capitanias hereditárias que você vai dar para alguém, que é o capitão notário, aquela pessoa vai ter que investir, e aí nesse ponto é uma doação, então ainda pertence à coroa, mas a pessoa está usufruindo da terra. A gente viu isso. Em 1548, Tomé de Souza assume o primeiro governo geral do Brasil, porque as capitanias hereditárias não dão certo, porque não tem comunicação entre os lugares, e as capitanias, elas dependem exclusivamente do dinheiro privado. Então as pessoas se elas não têm muito dinheiro, ou tem muitos lugares que não eram tão produtivos assim para o tipo de coisa que eles estavam querendo, vai ser um período meio confuso, digamos assim, que as capitanias hereditárias, elas não são efetivas, elas acabam sendo... As únicas capitanias que dão certo são Pernambuco e São Vicente, se eu não me engano. Então vai se abolir e vai criar o governo geral, que ele responde à coroa, ele toma conta dos interesses da colônia, não os interesses, mas assim, a administração. A chegada do Brasil dos jesuítas em 1549, os jesuítas vão ser responsáveis pela educação, pela catequização, pelos aldeamentos e com as brigas com os bandeirantes que a gente viu. E o Alexandre veio falar com a gente. Lembre-se que o Alexandre veio falar da língua geral. Muito bom, não é mesmo? E uma coisa importante da gente lembrar é que quando a gente fala dos jesuítas, a gente tem que lembrar que eles são uma ordem criada pós revolta protestante. Então eles estão indo para expandir a fé católica, e é exatamente por isso que eles vêm para as colônias. Em 1550, a gente vai começar a ter um plantio de cana de açúcar. Lembra que a gente falou sobre plantio de cana, como faz cachaça, e vai começar a ter uma exportação
de escravos africanos pro Brasil. E eu recomendo muito que vocês vão ao Museu Afro. O Museu Afro é, muito bom, apesar de ter muito texto, eu tenho minhas críticas museológicas, mas é um museu muito bem construído. E ele tem várias coisas sobre esse período. A obra escrava, ela vai ser usada durante muito tempo no Brasil. O Brasil só vai abolir a escravidão em 1988. 88, 89, a República. Então vai começar a ter... Antes da cana-de-açúcar, o principal produto de exportação da colônia era o pau-brasil. Pau-brasil, que era usado para fazer tintura vermelha em roupas. E isso era muito desejado, principalmente porque era a cor da riqueza. Era uma cor que representava a nobreza. Era uma cor que mostrava que você tinha riqueza. Porque era uma cor cara de se ter. Bom, em 1555, a França não vai aceitar a divisão do Tratado de Tordesilhas, que foi feita entre Portugal e Espanha, e vai invadir a Baía de Guanabara, e vai começar a invasão francesa, e depois eles vão invadir, acho que uma outra região que agora eu não lembro, mas eles se revoltam com isso e mas depois eles são expulsos pelos portugueses. Mas quase que nós tivemos uma influência francesa muito presente aqui. Em 1530, 2 anos depois da morte do rei de Portugal, Dom Sebastião, aquele que decidiu ir na cruzada, que morreu em Andaluzia? Andaluzia que Dom Sebastião morreu? Gente, é muito rei, é muito nome. Dom Sebastião de Portugal. Alcarcibir, que louca, Alcarcibir. No Marrocos, ele morre, ele não tem descendente, ele era um rei muito jovem, muito católico, muito fervoroso. E aí, o Portugal vai passar para as mãos do Filipe II, que era seu primo, que era da casa... mas ele era espanhol, então vai começar a União Ibérica, que é um período onde Portugal e Espanha estão unidos e vai ser muito prejudicial para Portugal e para as colônias portuguesas, porque, vou dar um exemplo, Portugal tinha ótimas relações com a Holanda, no caso dos Países Baixos, a Espanha tinha péssimas relações, a gente acaba sofrendo a invasão holandesa por conta desses problemas diplomáticos que vão acontecer. A União Ibérica ela vai até 1640 e ela vai ser bem ruim, assim. Inclusive, ela é meio que o fechamento de um período muito clássico e muito glorioso de Portugal. A gente vai ter a França excepcional, que vai estar no Maranhão, onde vão 2 franceses perdidos ao mar, entram, invadem e dominam esse território. E também depois vão ser derrotados pelos portugueses. Mas a América em si ela era alvo de vários movimentos de tentativas de colonização de outras populações. Principalmente levando em consideração que era um território muito fértil e cheio de... Existe toda uma idealização em volta da América, do Reino de Eldorado, as questões assim, quase que é o Éden na Terra, essas coisas do tipo. Além do mais, as questões dos metais preciosos, de uma terra onde era muito produtiva, tudo isso vai acontecer. Em 1630, vai começar a invasão holandesa no Brasil, mas depois eles serão expulsos. 1637, ele vai passar para a dominação holandesa. Em 1930, eles vão tentar, eles não vão conseguir, os holandeses. Em 37, eles vão conseguir com o Nassau. Mas depois, em 64, em 44, eles vão ser expulsos. Vamos com calma, gente, que tem muitas datas. Em 1630 também vai começar as entradas e as bandeiras, que a gente falou na aula com o Alexandre também, que é a questão dos bandeirantismos, que é pessoas privadas que entram para buscar índios para se escravizar, porque o comércio de pessoas negras é muito cara, então vai só para as áreas onde tem os engenhos, que é mais caro,
Porém, as regiões como São Vicente, as capitanias, que depois a gente vai chamar de províncias, que estão mais para baixo do mapa, vão ainda usar a escravidão indígena. Mesmo que os jesuítas sejam contra, já tenha uma ordem da coroa para proibir os indígenas de serem escravos. A gente também a gente vê na faculdade o debate de Las Casas e Sepúlveda, que eles vão falar sobre se o índio tem alma ou não, se ele pode ser escravizado ou não. E a grande conclusão é que o índio, ele é o gentil, ele é um ingênuo, ele não chegou a conhecer a religião cristã, então ele deve ser catequizado. As entradas, elas são organizadas pela coroa e as bandeiras, elas são de organizações privadas. Em 1693, graças às bandeiras, a gente vai descobrir as primeiras jazidas de ouro nas Minas Gerais. E isso vai gerar uma grande polêmica, porque os paulistas vão achar que são eles os donos das minas. Eles vão escrever cartas ao rei, e o rei vai ignorar. Vai ter a Guerra dos Emboabas, e todo mundo, os paulistas vão se ferrar, eles vão perder, porque a coroa não quer dar autonomia aos paulistas. E a gente vai ter esse grande problema. Eu vou deixar aqui embaixo um texto que eu li na faculdade sobre isso, que é muito interessante, que ele fala sobre a questão do bandeirantismo e das minas. Em 1708 vai começar a Guerra dos Emboabas, que foi o que eu acabei de dizer. Em 1750, na verdade, calma, 1711 é formada a Vila Rica, atual Ouro Preto, que é o símbolo de uma sociedade mineradora, que a gente vai ter essa passagem de uma sociedade de cana para uma sociedade de mineração, porque nesse período a descoberta das minas está exatamente no período onde está se decaindo os engenhos, principalmente por conta da invasão holandesa, que vão levar todos, que eram eles que refinavam, mas eles não tinham conhecimento de como produzir cana, mas eles vão vir pro Brasil e vão depois levar isso para Nova York e vão fazer a produção e o refinamento. Aí nós, pra variar, quando essa rebelião da Vila Rica, e eu não lembro essa revolução, vou deixar um vídeo aqui para vocês, porque essa eu não lembro. Em 1750, a gente tem o Tratado de Madrid, que reconhece a presença luso-brasileira, em grande parte passando o Tratado de Tordesilhas, para variar, né? A gente não seguiu nenhuma lei. Em 1754, a gente vai ter a Guerra Guaranítica, que vai ser a questão da região dos 7 povos das Missões. Que vai ter uma briga entre as regiões, os espanhóis e os portugueses, para ver quem vai ter aquela ocupação. Em 1758, a gente vai ter Manuel da Costa inaugurando o arcadismo, o movimento literário português. E a gente vai ter como representantes Tomás Antônio Gonzaga e outros importantes escritores. Em 1789, a Inconfidência Mineira. Mas por que acontece a Inconfidência Mineira? A gente vai ter a influência da Revolução Francesa e também a gente vai ter em 77 o Tratado de Santo Ifisônio, que restituiu os povos das missões para os espanhóis. Então a gente tem essa briga o tempo todo dessa região entre Portugal e Espanha, que vai demonstrar muito essa briga entre o Tratado de Tordesilhas e o Tratado de Madrid. Em 1798 vai acontecer a Conjuração Baiana. Todas as revoltas eu vou deixar vídeos linkados aqui embaixo, tá, gente? Tanto da Ardologia quanto do Eduardo Bueno. Apesar de eu não ser tão fã do Eduardo Bueno, eu acho que em alguns vídeos ele faz uma boa coisa linear, assim, pra explicar. Vou tentar achar o PDF desse livro do Guia do Estudante. Vou deixar também aqui embaixo alguns livros didáticos. Coisas do tipo. Vou deixar no nosso link, no nosso Classroom também algumas coisas. E essa linha do tempo. Só pra vocês terem uma noção do que tá acontecendo. Eu vou fazer quando a gente terminar Império, falar um pouquinho, pegar a mesma linha do tempo que tem no Brasil Escola, Guia do Estudante, na verdade, e fazer exatamente isso. Em 1808 vai acontecer a fuga da família portuguesa
para o Brasil, por conta de Napoleão Bonaparte. 1805, o Aleijadinho vai fazer os 12 profetas, que são aquelas esculturas famosas dele, que estão em Ouro Preto. Mentira, não estão em Ouro Preto, está em Congonhas de Campos, errei a cidade. 1817 vai acontecer a Revolução Pernambucana. 1818, Dom João é coroado com a morte de Dona Maria Louca. Em 1821, Dom João VI retorna a Portugal por pressão das cortes, que a gente viu, acho que faz 2 aulas. Em 1822, a gente tem a independência do Brasil. Bom, esse é um panorama geral, gente, dos pontos mais importantes. E é importante lembrar que esse vídeo é só uma retrospectiva do que a gente falou, principalmente porque vocês me pediram as datas, por isso que eu trouxe uma linha do tempo. Mas é sempre importante lembrar que as datas não são tão importantes quanto o contexto. Então é isso. Estudem, tirem dúvidas, me mandem mensagens. Se cuidem e qualquer dúvida deixe nos comentários. Se você não é meu aluno, não tem meu zap, deixa nos comentários, eu vou responder. E é isso, gente. Beijo, tchau.